Boa noite a todos. Meu nome é Dr. Virgílios Neto. Eu sou cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, professor da Faculdade de Medicina da Universidade 9 de Julho e professor e coordenador da cirurgia da Sanar. Eu gostaria de agradecer muito ao convite que me foi dado para falar sobre esse tema, via aérea cirúrgica, nesse congresso online aí promovido pela Liga de Cirurgia da UFJ. Agradecer ao Marco Antônio, que me convidou, que é meu aluno e convidou aqui, foi um grande prazer, é uma grande alegria poder compartilhar isso com vocês. Via aérea, que é uma aula, é um tema que está no contexto desse congresso de suporte ventilatório, é uma coisa muito pertinente mesmo para o aluno de graduação em geral, né? Porque você passar um aperto na vida com via aérea é uma coisa que gera temor, que gera preocupação, porque se não tiver ninguém para te socorrer, ninguém para ajudar, você pode perder o paciente na sua frente, isso gera grande angústia. E a última das alternativas é justamente a via aérea cirúrgica. E eu, como cirurgião de cabeça e pescoço, vou trazer um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, para poder compartilhar com vocês de técnica, de algumas coisas mais detalhadas sobre cricotireoidostomia, que é um procedimento que às vezes você, até como médico generalista, não só o cirurgião vai ter que fazer, e a parte da traqueostomia mesmo. Então a gente vai conversar sobre esses principais pontos, tá bom? Deve ser uma aula de 45 minutos no máximo, não pretendo me alongar demais, e eu estou à disposição depois para dúvidas através do e-mail ou das redes sociais. Fiquem à vontade para me procurar. Bom, vamos começar então trazendo algumas coisas sobre ATLS. Então, este cidadão aqui é o Dr. James Steiner, que foi o criador, que elaborou o ATLS. E ele elaborou o ATLS depois de um acidente de avião que ele teve com a família, e que o avião caiu num campo rural, e por conta de problemas de padronização no atendimento de todos os familiares que estavam em graus de gravidade parecidos uns com os outros, acabou que ele e um dos filhos sobreviveu, e a esposa e o outro dos filhos não sobreviveu. Então ele propôs um atendimento que fosse metódico e fácil de lembrar para um médico não cirurgião, numa situação com pouco recurso, né? Mas a gente acabou usando esse método que ficou tão bom, tão efetivo, como a base do atendimento cirúrgico em geral ao paciente politraumatizado. E a grande palavra-chave desse atendimento justamente é prioridade. Dentre as prioridades, o A é via aérea e estabilidade da coluna cervical, B é respiração e ventilação, C é cardiovascular, D é neurológico e exposição e proteção de agressão externa. E o A é a via aérea, né? Além da estabilidade da coluna cervical, a via aérea, justamente porque uma obstrução de via aérea ou uma via aérea não garantida, não protegida, mata o paciente em questão de minutos. E isso não se aplica apenas ao trauma. Um paciente cirúrgico grave, você pode fazer uma avaliação de ABCDE, mesmo que ele não esteja politraumatizado, porque a ordem com que essas injúrias levam a óbito é a mesma. Uma lesão de via aérea vai levar ao óbito do paciente de uma maneira muito rápida, e você precisa saber identificar e resolver. Então, antes de mais nada, a gente vai começar trazendo a definição, né, do que é a via aérea definitiva. Então, via aérea definitiva é quando você tem um tubo na traqueia, ou pelo menos abaixo do andar glótico da laringe, ou seja, na via aérea inferior, com um balão insuflado, fixo e conectado a uma fonte de oxigênio, cuja função é garantir a ventilação e proteger a via aérea. Porque quando você passa um tubo pela laringe, a laringe vai perder a principal função que ela tem, que é a de proteção da via aérea. Então você precisa passar um tubo, mas tem que deixar um cuff, um balonete insuflado, para evitar que outras coisas, como por exemplo sangue, saliva, secreção, caiam na via aérea também. Então já fica um primeiro conceito importante, né, que o balão na via aérea, tanto do tubo quanto da cânula de traqueostomia, não servem para fixar o tubo ou a cânula, eles servem para proteção de via aérea. A anatomia
para obter a via aérea cirúrgica, ela tem as suas peculiaridades, né? Então, a gente está sempre pensando na anatomia da região cervical anterior, da linha média do pescoço, mas se você digita no Google anatomia da via aérea, tem uma estrutura que normalmente não aparece e que devia aparecer sempre quando você procurasse uma coisa assim para pensar em via aérea cirúrgica, mas não costuma aparecer se você for lá no Google. Tenta dar uma pensada qual a estrutura que está aparecendo nessa imagem que normalmente não aparece e ela faz toda a diferença técnica para a obtenção de via aérea através de uma cervicotomia. A resposta é essa estrutura aqui, ó, a tireoide. O istmo da tireoide, ele fica bem na frente da traqueia cervical, logo abaixo da cartilagem cricoide. Por causa disso, para se acessar a traqueia através de uma incisão no pescoço, você tem que passar pelo istmo da tireoide. E deixa eu contar uma coisa para você. O istmo da tireoide é um dos órgãos mais vascularizados do corpo. A tireoide é um dos órgãos mais vascularizados do corpo. Então, ao você ultrapassar o istmo da tireoide, você tem que saber lidar tecnicamente com isso. Senão pode acontecer um sangramento importante e, inclusive, o paciente pode broncoaspirar esse sangramento, porque você vai estar abrindo um buraco na traqueia bem no ponto onde está sangrando. Mas essa é só uma das estratégias para se acessar a via aérea através de uma cervicotomia. Uma outra, talvez um pouco mais mórbida a longo prazo, só que mais simples, é você acessar a via aérea através da incisão da membrana cricotireoideia. Então você consegue, a palpação do pescoço, ver os reparos anatômicos que você precisa para fazer um acesso mais rápido através da membrana cricotireoideia, fazendo uma cricotireoidostomia cirúrgica. Como que é esse acesso? Você palpa a cartilagem tireoide, palpa a cartilagem cricoide do paciente, de preferência com ele hiperestendido. Em uma situação de trauma, você não pode fazer isso porque ele vai estar com colar cervical. Mas se ele não tiver com uma situação de trauma, não tiver contraindicação de hiperestender o pescoço, facilita muito a sua vida a hiperextensão do pescoço. E ao hiperestender o pescoço, você palpa a cartilagem cricoide, palpa a tireoide, desculpa, e a cricoide, e entre uma e outra, você sente a membrana cricotireoideia, que é um outro lugar para acesso. Eu não estou vendo vocês, mas eu imagino que neste momento você esteja palpando em você mesmo a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Não tem problema nenhum, pode fazer isso. Isso é mais fácil de fazer em pessoas longilíneas, com pescoço mais curto, mas qualquer um pode sentir isso aí. Se você quiser, pode sentir em você, pode sentir um familiar seu, namorado, namorada, amigo, amiga, você pode ir lá sentir esse lugar. E isso você vai perceber que não é uma almofada, não é uma coisa fofinha que você aperta, é um espaço, um degrau. Vai sentindo, vai do queixo descendo, você vai sentir uma proeminência inicial com a cartilagem tireoide, logo abaixo dela vai ter a membrana cricotireoideia, tá? E você pode acessar a via aérea dessa maneira, de um jeito mais rápido. Por que eu disse que é mais mórbido? Porque a laringe é um órgão mais sofisticado que a traqueia. A traqueia é um tubo de cartilagem e membrana atrás. A laringe é um órgão cheio de cartilagem, cheio de articulação, cheio de músculo, que serve para fazer um movimento todo sofisticado para permitir a proteção da via aérea. E além disso, dá o bônus evolutivo de você poder falar com a laringe, né? Então, você violar cirurgicamente a laringe é mais mórbido do que você violar cirurgicamente a traqueia. Complicações na laringe são muito mais difíceis de tratar do que complicações na traqueia. E além disso, o buraco que você faz na membrana cricotireoideia quando você faz a cricotireoidostomia é um buraco bem menor do que o buraco que você faz na traqueia. Então, manipular a traqueia é mais fácil e menos mórbido, né, quando você tem uma traqueostomia já na mão. Só que confeccionar a traqueostomia é bem mais difícil tecnicamente do que confeccionar uma cricotireoidostomia. Falaremos um pouco melhor sobre isso. Então, vamos pensar primeiro em algumas coisas que vocês já tiveram em outras aulas sobre via aérea definitiva. O que é isso aqui? Isso aqui é um tubo orotraqueal, normalmente pode ser passado pelo nariz, nasotraqueal? Pode, mas normalmente ele é orotraqueal. Tem cuff, vai ficar abaixo da glote, é via aérea definitiva. Um catéter nasal de oxigênio não tem cuff, não fica abaixo da glote, não é via aérea definitiva.
Isso aqui é uma máscara laríngea, vocês devem ter tido aula agora de via aérea difícil. Máscara laríngea é um excelente recurso para ventilação adequada do paciente, mas, apesar dele ter cuff, fica acima da glote, ela é um dispositivo supraglótico. Se fica acima da glote, não é via aérea definitiva. A cricotireoidostomia por punção, você puncionar a membrana cricotireoideia, serve como ponte e como recurso para ventilação, mas você não está colocando um cuff, um tubo com cuff abaixo da glote, então não é via aérea definitiva. Isso aqui é uma cânula de traqueostomia que tem cuff. Então, quando você tem uma cânula de traqueostomia que tem balonete, é via aérea definitiva. Agora, uma cânula de traqueostomia só metálica, não é via aérea definitiva. Tá bom? Lembrando então de novo, via aérea definitiva é tubo com cuff insuflado abaixo da glote, ligado a uma fonte de oxigênio e devidamente fixa. Vamos falar um pouquinho sobre a cricotireoidostomia. Então, a cricotireoidostomia é quando você faz um orifício artificial na membrana cricotireoideia. Estoma é boca. Então, tudo que... não confundir esses termos, especialmente os colegas que estão ainda no começo da faculdade, aprendendo o Medicaid, né, que é uma coisa que a gente tem que aprender aos poucos mesmo. Tomia é corte, né? Então, laparotomia, toracotomia, cervicotomia, tomia é corte, tomografia, né, a grafia dos cortes. Estomia, quando tem um estomia, ou esse S na frente, estoma é boca. Então, traqueostomia é fazer uma boca na traqueia. Cricotireoidostomia é fazer uma boca pela membrana cricotireoideia. Gastrostomia é fazer uma boca pelo estômago. Colostomia é fazer uma boca pelo cólon. Cistostomia é uma boca pela bexiga e por aí vai. Tá bom? Então, cricotireoidostomia é fazer um orifício que fica exteriorizado como se fosse uma boca pela membrana cricotireoideia, sobre a qual a gente já falou, tá bom? Ela costuma ser indicada em situações de emergência, e eu vou entrar em detalhes técnicos mais para frente quanto a isso. Já a traqueostomia é essa boca confeccionada na traqueia. Você consegue fazer um buraco maior, é mais fácil de manipular, é menos mórbido do que violar a membrana cricotireoideia, mas como a gente já conversou, um procedimento um pouquinho mais sofisticado. Tem em comum, pessoal. Então, a gente tem eu vou mostrar 3 situações, tá bom? Esse primeiro paciente é um paciente vítima de politrauma, e por ter sido vítima de politrauma, com trauma complexo de face, com fratura de mandíbula e maxila, você vê aqui o rebordo superior do dente já para baixo, um trauma extremamente complexo, com respiração ruidosa e insuficiência respiratória. Esse é o paciente A. O paciente B é um paciente que está sendo vítima de uma pelviglosso-mandibulectomia, então foi ressecada parte da mandíbula, ressecada parte do esvaziamento, foi feito um esvaziamento cervical, ressecada parte da língua e da assoalho da boca, por causa de um câncer invasivo. E daí esse paciente aqui, deixa eu ver se eu consigo reservar a identidade dele, é um paciente que tem um câncer de laringe serviço, tá bom? O que esses 3 pacientes têm em comum, pessoal? Então, o que esses 3 pacientes têm em comum é que eles têm obstrução de via aérea, eles precisam de via aérea definitiva, e nessas 3 situações a intubação orotraqueal não é factível, então você vai precisar de um acesso por via cirúrgica, por cervicotomia. O que esses pacientes têm de diferente? É que um é uma situação de emergência, o outro é uma situação de urgência, né? O paciente que tem estridor laríngeo e ronco por causa de um câncer de laringe, ele é um paciente com urgência, e o outro é um paciente eletivo, tá bom? É um paciente que está durante uma cirurgia fazendo um procedimento eletivo, tá? E aí, então, o que você faz, né? Então, a gente vai conversar sobre quando que a gente faz uma situação de emergência, de urgência e uma situação eletiva. Bom, quando é que você vai precisar, então, obter uma via aérea cirúrgica? Via de regra, quando você tem uma insuficiência respiratória obstrutiva, em que o paciente não vai ventilar e não vai intubar. Então, tumores, processos infecciosos, processos inflamatórios, trauma, corpo estranho, hematoma, congestão venosa, e paralisia bilateral de pregas vocais, por exemplo, pós-tiroidectomia. São situações que você não consegue nem ventilar, nem intubar o seu paciente.
Agora, algumas situações, elas são situações de proteção, você faz uma traqueostomia de proteção. Então, por exemplo, quando você está fazendo pelviglossomandibulectomias, laringectomias, cirurgias craniofaciais, cirurgias com rotação de retalho, que daí você tem que fazer uma traqueostomia, porque se você simplesmente fechar tudo isso aqui, rodar um retalho, o retalho demaciar, sangrar, o paciente pode evoluir para insuficiência respiratória. Intubação prolongada também é clássico. O paciente com intubação prolongada é um paciente que tem indicação de fazer uma traqueostomia. Então, intubação prolongada, doença degenerativa, broncoaspiração de repetição são outras situações que você tem que fazer traqueostomia. Intubação prolongada é o mais frequente. Quase sempre um paciente tem que fazer, que é solicitado fazer uma traqueostomia é por intubação prolongada. E daí, quando é que você faz? Né? Na situação de emergência, você faz a cricotireoidostomia. Na situação eletiva, você faz a traqueostomia. Na urgência, depende um pouco do caso. Né? Um cirurgião experiente em fazer traqueostomia consegue fazer uma traqueostomia com anestesia local de urgência. Se você não tem essa experiência, especialmente se você não é cirurgião, não se arrisque. Faça cricotireoidostomia. É mais mórbido, mas como eu falei, é mais rápido e mais fácil. Depois a gente vê a morbidade. É melhor que o paciente morrer na sua cara porque você não conseguiu acessar a via aérea. Se o paciente não for possível de intubar, você tem que fazer com anestesia local. Se ele for possível de intubar, você faz anestesia geral, ou às vezes o paciente está sedado na UTI à beira-leito. Existem diversos tipos de cânula de traqueostomia. Então você tem cânulas de silicone, cânulas de plástico, cânulas de metal. Algumas cânulas têm uma cânula intermediária por dentro dela, que serve para limpeza, ou seja, um paciente que vai para casa com traqueostomia tem que ir com uma cânula intermediária, né? Então essa cânula passa por dentro dessa cânula. A de metal acontece isso também. Então essa cânula passa por dentro dessa cânula. Por quê? Para o paciente poder tirar e limpar a secreção. Porque se ele não tirar e limpar a secreção, ele pode fazer uma rolha de obstrução e o paciente evoluir para insuficiência respiratória e morrer em casa. Já vi acontecer, é bem trágico. Então, se o paciente for de alta com traqueostomia, tem que ir de alta com uma cânula intermediária devidamente orientado. E a outra grande diferença é cânula que tem cuff e cânula que não tem cuff. Via de regra, cânulas de plástico ou de silicone tem cuff, cânulas metálicas não tem cuff. Tá bom? Você não precisa deixar o paciente com cuff durante muito tempo, é até bom que não deixe, porque o cuff insuflado a longo prazo pode fazer estenose da parede anterior da traqueia, e daí faz estenose de traqueia, é bastante grave. Então você deixa o cuff num primeiro momento para o paciente garantir a via aérea, tira ele da emergência, e depois você desinsufla o cuff quando o paciente conseguir reabilitar a laringe para proteger a via aérea através de fono. Como é que a gente faz a cricotireoidostomia? Então, a cricotireoidostomia, você palpa a membrana cricotireoideia, daí você faz uma incisão no pescoço, e essa incisão no pescoço pode ser longitudinal ou transversa. No pescoço, né, cirurgiões de cabeça e pescoço são fãs de incisões transversas, né? Para trauma, que os cirurgiões gerais de trauma orientam você a fazer uma incisão oblíqua na borda anterior do esternocleidomastoide, o cirurgião de cabeça e pescoço gosta de fazer incisões transversas que são mais bonitas. Mas numa cricotireoidostomia, que é uma situação que você não tem tempo, se você está chegando na crico, é porque o paciente está numa emergência, não intuba e não ventila. Esse paciente vai morrer logo, se você não fizer nada a respeito. Então, numa crico, é melhor fazer uma incisão longitudinal, né? Uma incisão vertical. É melhor para você. Para o paciente, vai ficar com um defeito estético maior, talvez tenha retração cicatricial, que resolve depois. Mas para quem está fazendo e não tem experiência, fazer uma incisão longitudinal da cartilagem tireoide e acricoide é a melhor opção. Porque ao fazer isso, você está indo para uma linha, para um plano relativamente avascular, você não vai ter veia jugular anterior na frente, normalmente, né? Às vezes ela se comunica, mas via de regra ela não se comunica. Você disseca, passa a pele, passa subcutâneo e você chega na membrana cricotireoidea. Na vida real, você não vai ver bonitinho assim, você não vai ver a membrana cricotireoideia linda e maravilhosa, mas o seu dedo vai. Então faça uma incisão na pele, faz uma incisão no subcutâneo e coloca o dedo. Ao colocar o dedo, você vai sentir a cartilagem tireoide para cima, a cartilagem cricoide para baixo e a membrana claramente no seu dedo. Se já é fácil de ver por cima de ver, né, de sentir por cima da pele, por baixo da pele é muito mais fácil. Então você palpa a membrana cricotireoideia, e aqui eu discordo um pouquinho desse esquema. Você faz uma incisão, não faz longitudinal, a incisão na membrana. Então, na membrana, eu estou falando, na membrana a incisão é transversa. Na pele pode ser longitudinal ou transversa, eu recomendo longitudinal. Mas na membrana, faz uma incisão transversa. A incisão transversa é melhor porque o sentido da membrana é transverso.
Fez isso, você dilata esse buraco, porque a principal dificuldade não é encontrar a membrana cricotiroideia. A principal dificuldade é passar um tubo lá por dentro dela. Então você dilata o buraco com um cabo de bisturi e você pode passar uma cânula de cricotiroidostomia, que é uma cânula apropriada menor, né, uma cânula número 3, 3,5 mais fina com cuff. Ou você pode passar um tubo orotraqueal número 6, número 5,5 com cuff também. Tá bom? As duas coisas são possíveis. Passou, auscultou, fixou. Tá bom? Então é isso, assim que você faz uma cricotireoidostomia cirúrgica. Como complicação imediata, você pode fazer falso trajeto, lesão da parede posterior da laringe, o que é mais difícil na cricotireoidostomia, porque a cartilagem cricoide ela é o único anel completo da laringe, então uma parede posterior do andar subglótico ela é dura, né, porque tem uma cartilagem, diferente da traqueia e da via aérea mais alta, que você vai ter membrana apenas, mas pode fazer lesão da parede posterior, enfisema de subcutâneo e sangramento. De complicações tardias, a gente lembra de infecção de sítio cirúrgico, e a mais importante, que é a estenose, né, a condrite com a estenose da região cricotiroideia, né, do andar subglótico, andar infraglótico. Estenose de laringe é extremamente difícil de tratar, extremamente difícil de manejar, e é uma coisa, por isso que você, ao fazer uma crico, se o paciente não tem prognóstico de estubar tão cedo, você tem que fazer uma traqueostomia, tem que converter para uma traqueostomia em no máximo 48 horas. Vamos aos aspectos técnicos da traqueostomia, né? Então, a traqueostomia, daí você pode fazer uma incisão longitudinal ou transversa, e aqui é melhor fazer uma incisão transversa. Como eu falei, na maioria das vezes a traqueostomia é feita numa situação eletiva, numa situação em que o paciente está entubado já, numa situação que você está fazendo a traqueostomia porque o paciente não vai estubar tão cedo e você não quer deixar um tubo com cuff lá embaixo da glote, que é o tubo orotraqueal, você não quer fazer estenose subglótica. Então, você vai fazer a traqueostomia. Beleza, você faz a traqueostomia de preferência com uma incisão transversa, descola um retalho de platisma para cima e para baixo e vai pela linha média dos músculos pré-tiroidianos. Então, aqui nessa ilustração, ele fez uma incisão longitudinal também. Passou gordura, passou subcutâneo, passou platisma, você vai chegar nos músculos infraioideos, pré-tiroidianos. Então, os músculos infraioideos são os músculos extrínsecos da laringe que servem para dar sustentação à laringe. Você tem alguns pares, né? Você tem o músculo tiroióideo, externo-ióideo e externo-tireoideo. O tiroióide, que é da cartilagem tireoide até o ocioide, não fica na frente da glândula tireoide. Tiro é de cartilagem tireoide, não de glândula tireoide. Mas o músculo externo-ióide e externo-tireoide, eles ficam bem na frente aqui do compartimento central e tem que ser atravessados pela linha média. Às vezes você pode pegar a veia jugular anterior, que está bem embaixo dessa face. Se pegar, você liga, você faz uma ligadura, o cirurgião está apto a fazer uma ligadura de vaso desse jeito, sem problema nenhum. O grande problema é quando você chega aqui no istmo da glândula tireoide, que esse sim sangra. Se você só for com bisturi elétrico passar pelo istmo da tireoide, vai acontecer um sangramento de grande monta importante. Não vai ter problema de lesão de paratireoide, não vai ter problema de lesão de nervo laringeu recorrente, porque você está no istmo, você não está nos lobos. Mas sangramento pode ser um problema. E daí você tem algumas opções. Você pode pegar um instrumento de preensão e jogar para cima. Só que ao fazer isso, ao você jogar o istmo para cima, você tem que tomar cuidado para não lesar a veia tiroidiana inferior, já vou mostrar um pouquinho melhor. Ou você pode passar um instrumento hemostático e ligar o istmo, fazer uma istimotomia com uma sutura hemostática, como por exemplo um chuleio. Você tem controle hemostático total do que está acontecendo, vê a cricoide direitinho e vê onde você vai entrar na sua traqueia. Então, nessa foto aqui do Jafanza, você consegue ver um pouquinho melhor essa questão da veia tiroidiana inferior, né? Então, aqui a gente está bem na transição tóraco-cervical, né? Cérvico-torácica. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a veia jugular interna se unindo com a veia subclávia, formando a veia bracocefálica ou veia inominada. E a veia inominada esquerda se junta com a veia inominada direita para dar a veia cava superior, tá? Então, revisando a anatomia rapidamente. Bom, por que eu falei isso? Porque a veia inominada do lado esquerdo, principalmente, passa bem na frente da fúrcula e é a desembocadura da veia tiroidiana inferior. Então, a veia tiroidiana inferior é uma tributária direta da veia bracocefálica, da veia inominada.
Então você consegue imaginar quanto que uma lesão inadvertida aqui não sangra, né? É um sangramento difícil de controlar, porque está abaixo, você tem clavícula aqui na frente, tá difícil de controlar, e pode ser até fatal, é bem grave se isso acontece. Então, se você vê a veia tiroidiana inferior, você tem que fazer uma ligadura alta, que você tenha controle hemostático proximal e distal, e daí você vai expor a traqueia com tranquilidade, tá bom? Por isso que traqueostomia é um procedimento do cirurgião, não é um procedimento do médico generalista, tá? Ou você liga o istmo da tireoide, ou você liga pelo menos a veia tiroidiana inferior, se você notar que ela tá na frente da traqueia. Às vezes ela passa meio de lado, daí não tem problema, daí é só deixar ela quieta. Mas se ela passar na frente, você não pode menosprezá-la, tá bom? Chegou na traqueia, você revisa a hemostasia, vê se você tem material adequado, vê se está tudo certo. Estando tudo certo, você vai fazer o acesso na traqueia. E esse acesso deve ser entre o segundo e terceiro, ou terceiro e quarto anel traqueal. Por quê? Porque se você subir demais e for muito perto da cricoide, você pode lesar a região subglótica e fazer estenose subglótica, que é o que você não quer. Agora, se você ficar com muito medo de fazer um acesso na região subglótica e descer, você pode chegar nas regiões mediastinais, nas estruturas nobres do mediastino. Então, na subclávia, na inominada, você pode chegar na pleura, e você também não quer. Então, entre segundo, terceiro e quarto anel é um bom lugar para você fazer a sua incisão. Existem várias formas de fazer a incisão, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Eu não vou entrar muito em detalhe, eu particularmente gosto de fazer assim o invertido, mas existem várias outras formas que são possíveis. Então, ao fazer isso, normalmente vale você passar um pontinho no anel que você abriu para facilitar a troca, né, de cânula, eventualmente. Então, eu costumo fazer esses pontinhos de reparo, isso pode ser uma boa ideia. Ao fazer isso, você passa a cânula, insufla o cuff e fixa. Não tem muito por onde inventar. Tá bom? É basicamente isso, não é um procedimento difícil, não é um procedimento complicado, mas é um procedimento que exige conhecimento de anatomia e alguma habilidade técnica. E não é um procedimento rápido de fazer. Por isso, a crico você faz em 2 minutos. Se você demorar, você faz em 2 minutos. A tráqueo, uma pessoa experiente faz uma tráqueo em 5 minutos se o pescoço for favorável. Uma pessoa aprendendo, um R1 aprendendo a fazer uma traqueostomia, demora uns 15, 20 minutos para fazer uma traqueostomia. 15, 20 minutos é tempo demais em emergência. Por isso que cricotireoidostomia você faz na emergência e traqueostomia você faz numa situação eletiva. De complicações da traqueostomia você pode ter falso trajeto, seletividade, ou seja, a cânula ir para um dos brônquios, especialmente em paciente brevilíneo com cânula muito longa. Você pode ter sangramento, que pode ser só de pele subcutâneo, pode ser das veias jugulares anteriores, pode ser do istmo da tireoide, mas o maior perigo é a lesão dos grandes vasos do mediastino. E você pode ter enfisema de subcutâneo. Se houver complicação tardia, como sangramento, você tem que pensar que pode ser uma fístula com os vasos do mediastino, extremamente grave. Mas pode haver também perda da cânula, oclusão por rolha, fístula traqueoesofágica, infecção local, que é raro, porque é um lugar muito vascularizado, então não costuma infectar, e pneumotórax pode acontecer lesão da pleura. Como cuidado pós-operatório, você deve solicitar um raio-x de tórax para ver se não tem pneumotórax, solicitar a avaliação da fisioterapia e fono, trocar o curativo, aspiração da cânula, limpeza da cânula intermediária, e a partir do segundo pós-operatório você já pode trocar a cânula por uma cânula metálica, uma cânula que não tenha cuff. Você não deve deixar o paciente por mais de 2 dias com o cuff insuflado, porque isso pode, como eu falei, dar estenose da traqueia. Tudo bem? Então, de mensagens importantes que eu gostaria de frisar aqui para vocês é o seguinte: via aérea é prioridade, você deve reconhecer um paciente com insuficiência respiratória obstrutiva, especialmente aquele que tem estridor, saber indicar na emergência uma cricotireoidostomia, e especialmente eletivo, uma traqueostomia, a urgência fica para de um lado ou para o outro, conhecer a anatomia da laringe e da traqueia, conhecer a estratigrafia, ou seja, as camadas que você vai passar, pele, subcutâneo, platisma, músculos pré-tiroidianos, istmo e traqueia, para chegar na traqueia, e saber os cuidados após o procedimento. É interessante porque a gente entra na faculdade de medicina querendo salvar vidas, né? É uma coisa romântica, né? Eu entrei na faculdade para salvar vidas. E às vezes você salva mesmo vidas, né? Às vezes não, às vezes sim. E não é sempre durante a sua prática médica que todo dia você vai salvar a vida, a não ser que você trabalhe numa situação, num
ambiente muito de emergência. Mas você pode trabalhar, você pode tratar doenças oncológicas, você vai salvar a vida a longo prazo, você não vai morrer daquele câncer, mas não é uma coisa imediata. Você pode tratar doenças, comorbidades, que vai melhorar a qualidade de vida e o tempo de vida do paciente, mas você não está salvando imediatamente a vida dele. Você pode tratar doenças estéticas, você pode fazer várias coisas na medicina. Mas via aérea cirúrgica, você aprender a fazer uma cricotireoidostomia é uma oportunidade, às vezes, de você salvar a vida de um paciente que você não conseguiu entubar de jeito nenhum, não conseguiu recursos de via aérea difícil, não conseguiu ventilar com uma máscara laríngea, não conseguiu contornar esse problema da intubação, não tem ninguém para te socorrer. Saber fazer uma via aérea cirúrgica com a abordagem de emergência pode ser uma medida salvadora de vidas, sim. Tá bom? Muito, muito obrigado pela atenção de todos. Eu estou à disposição. Um abraço a todos.